A paz do Senhor Jesus, tudo bem com meus irmãos? Então, Igreja do Senhor, cá estou eu, né? Vim mais uma vez estar trazendo a mensagem do nosso Deus. E a mensagem de hoje, Igreja do Senhor, se encontra no livro de Daniel. No livro de Daniel, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 9, que tem como tema Daniel na cova dos leões. Versículo 1, que fala bem assim, olha. E apareceu bem a Dário construir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava construí-lo sobre todo o reino. O versículo 4, que fala bem assim, igreja. Ó. Então os príncipes e presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procuramos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e os presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazer firme este mandamento, que qualquer que por um espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma este edito e assina escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e edito. Aleluia, glória a Deus, a mensagem na igreja do Senhor. Creio eu que muito conhecida aqui pelos irmãos. A mensagem que vem falar é de Daniel. Quando Daniel ele foi lançado na cova dos leões. E a Bíblia vai nos falar na igreja do Senhor que Daniel, ele era um dos príncipes. Aleluia, glória a Deus. Ele era um dos príncipes e o rei Dário pensava em colocar Daniel para governar, né, todo o reino. Aleluia, glória a Deus. E isso criou, né, eu acredito eu, a inveja no corações dos outros príncipes também, no coração dos outros presidentes, governadores. Aleluia, glória a Deus. Eles não queriam que o rei colocasse Daniel, né, para governar tudo. Aleluia, glória a Deus. Porque a Bíblia vai nos falar que Daniel ele tinha um espírito excelente. Aleluia, glória a Deus, dada pelo nosso Deus. Daniel tinha sabedoria, conhecimento. Aleluia, glória a Deus. Porque o nosso Deus escolheu Daniel. Nosso Deus ele se agradava de Daniel. Porque Daniel era fiel ao nosso Deus, era justo, aleluia, glória a Deus. Porque mesmo Daniel, estando numa cidade, né, na Babilônia, um lugar pagão, Daniel, ele não se contaminou, ele não se deixou se contaminar, se corromper, né, mesmo ele estando ali naquela cidade pagã, né, com outros deuses, aleluia, glória a Deus. Mas Daniel, ele permaneceu firme, servindo ao nosso Deus. Não é verdade? E o rei se agradava de Daniel, o rei Dário, porque Daniel tinha um espírito excelente. Daniel tinha sabedoria, conhecimento dada pelo nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E o rei Dário,
pensava em colocar Daniel, né, para assumir todo o reino. E quando os outros príncipes, governadores, presidentes ficaram sabendo, aleluia, glória a Deus, eles tentaram, né, fazer um mal contra Daniel, para não deixar que isso viesse a acontecer na vida de Daniel. Então eles se ajuntaram ali e falaram: olha, vamos até o rei, vamos fazer o rei assinar um edito real, que durante 30 dias nenhum homem pode fazer nenhuma petição a nenhum outro homem ou Deus ou deuses que não seja ao rei Dário. Aleluia, glória a Deus. Porque eles tentaram achar alguma culpa, né, algum vício, alguma coisa de Daniel, né, para levar o teu rei, para culpar Daniel, aleluia, glória a Deus. Só que a Bíblia vem nos falar que eles não acharam nada contra a vida de Daniel, contra Daniel, porque Daniel era justo, aleluia, glória a Deus. Daniel era justo, era fiel, aleluia, glória. Daniel não se corrompia, aleluia, glória a Deus. Então, eles armaram essa cilada contra Daniel e foi até o rei falar com o rei, né, e para o rei assinar, porque eles sabiam, né, quando o rei assinava o decreto real, ele não poderia mais voltar atrás, né? Aleluia, glória a Deus. E o rei, instruído por esses homens, acabou assinando esse edito real. Aleluia, glória a Deus. Mas mesmo Daniel, ele sabendo, né, desse edito real, que ele poderia ser lançado na cova dos leões, Daniel, ele não deixou de servir ao nosso Deus durante esses 30 dias. A Bíblia vem nos falar que Daniel, ele se colocava de joelhos 3 vezes ao dia, a igreja do Senhor. 3 vezes ao dia, Daniel estava orando ao nosso Deus, estava falando com o nosso Deus. E ele continuou fazendo isso, as orações dele, conversando com o nosso Deus. Então, a Bíblia vem nos falar, a igreja do Senhor, que esses homens, eles foram até Daniel e acharam Daniel no quarto dele orando, porque Daniel entrou no quarto dele para orar, e a Bíblia fala que a janela do quarto de Daniel estava aberta e dava para Jerusalém, para a cidade de Jerusalém, e esses homens, eles viram. Então, esses homens foram até o rei Dário, e disse ao rei: o senhor não assinou decreto que durante 30 dias nenhum homem, né, ninguém podia fazer nenhuma petição a nenhum homem ou outros deuses que não fosse o senhor rei? Pois Daniel está lá, ué. Daniel, ele está lá, orando ao Deus dele, fazendo petição ao Deus dele. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vem nos falar que o rei, ele se entristeceu, porque o rei, ele gostava de Daniel. Mas, como ele já tinha assinado esse decreto real, ele não poderia mais voltar atrás. Aleluia, glória a Deus. E então, Daniel, ele foi lançado, ele foi jogado na cova dos leões. Aleluia, glória a Deus. Mas antes de Daniel ser lançado na cova dos leões, o rei Dário falou com Daniel que, quem sabe, o Deus a quem você serve não possa te livrar. Aleluia, glória, possa dar o livramento. O que me chama a atenção, igreja do Senhor, que o nosso Deus, ele não nos livra, igreja do Senhor, de entrar, né, de passar pela prova, pelas provações, pela dificuldade. Mas é dentro das provações, dentro da dificuldade que nós vamos ver, né, o operar do nosso Deus, o agir do nosso Deus, para nos dar o livramento e o escape. Porque não foi com diferente com Daniel. Porque se nosso Deus ele quisesse, ele poderia não ter deixado nem Daniel ter entrado na cova dos leões. Aleluia, glória a Deus. Mas o nosso Deus, ele permitiu Daniel, ele ser lançado na cova dos leões. Porque nosso Deus, né, ele queria trabalhar. Aleluia, glória a Deus. Ele queria trabalhar ali, né, através daquela situação na vida de Daniel. Ele queria, aleluia, glória a Deus. Ele queria, né, mostrar para aquele povo que não há outro Deus que possa livrar. Aleluia, glória a Deus. Só o nosso Deus que pode livrar. Só o nosso Deus que pode dar o escape, o livramento quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Aleluia, e quando Ele quer fazer. Então, Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Mas a Bíblia vem nos falar que quando Daniel, ele foi lançado na cova dos leões,
O rei Dário, ele foi para o quarto dele, foi para os aposentos dele. A Bíblia vem nos falar que o rei Dário, ele jejuou, aleluia, glória a Deus, pela vida de Daniel. Porque o rei Dário, ele não comeu, ele não deixou ninguém entrar com instrumentos musicais. Até ele passou a noite toda pensando em Daniel. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você veja como é o trabalho do nosso Deus, Igreja do Senhor. Ele fez até um homem ímpio, Igreja do Senhor, interceder, porque querendo ou não, o rei Dário estava ali, pensando em Daniel. Será que o Deus de Daniel fazia alguma coisa? O que vai acontecer com Daniel? Ele se preocupou com Daniel. E ele estava em jejum. Porque quando o nosso Deus, ele quer fazer algo na nossa vida, ele usa até um ímpio, muitas das vezes, para interceder por cada um de nós. Porque o nosso Deus, ele sabe a maneira como ele vai agir, como ele vai trabalhar. Muitas das vezes, a gente não entende, Igreja do Senhor, o trabalho do nosso Deus. Mas Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como fazer. Muita da gente pensa, meu Deus, por que eu estou passando por isso, Senhor? Senhor, por que o Senhor não faz algo para me livrar? Ou por que o Senhor não fez algo, Senhor, para não deixar isso acontecer, chegar até essa situação, chegar até esse ponto? Mas nosso Deus, ele sabe como trabalhar, porque tudo tem um propósito, Igreja do Senhor. Tudo há um propósito. Deus sabe como agir, Deus sabe como fazer. Né? E foi necessário Daniel entrar na cova dos leões para o nome do nosso Deus vir ser glorificado, vir ser exaltado, Igreja do Senhor, numa terra pagã. Aleluia, glória a Deus. E foi o que aconteceu, né? Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, mas dentro da cova dos leões, o nosso Deus, ele deu escape, ele deu livramento para Daniel. A Bíblia vem nos falar que o nosso Deus, ele enviou um anjo. Ele enviou um anjo e fechou a boca dos leões, não deixou os leões causar nenhum dano a Daniel. Daniel não foi morto, Igreja do Senhor, nas covas dos leões, não. E nós não vamos ser mortos nessa prova, nessas provas que nós estamos passando, não, Igreja do Senhor. Porque Deus sabe como trabalhar nossas vidas dentro da cova dos leões. É dentro desse problema, dessa situação, que o nosso Deus, ele vai agir, Igreja do Senhor, na minha e na tua vida. Porque o nosso Deus, ele sabe como fazer. Aleluia, glória a Deus. Então, Daniel, ele foi lançado, né? E Deus, ele fechou a boca dos leões. Não deixou os leões fazer nenhum mal a Daniel. E a Bíblia vem nos falar, Igreja do Senhor, que quando amanheceu, de manhã cedinho, o rei Dário foi até a cova dos leões, mandou tirar a pedra e disse, né, Daniel, o teu Deus pode fazer alguma coisa por ti, teu Deus pode te livrar. Aleluia, glória a Deus. E Daniel falou lá de dentro da cova dos leões. Daniel falou que o nosso Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, porque o nosso Deus viu inocência em Daniel, viu que Daniel não tinha feito nada para aquilo ter acontecido com Daniel. Não é verdade e também Daniel era inocente diante do rei. Daniel não tinha feito nada para aquilo vir acontecer. Aleluia, glória a Deus. Porque a Igreja do Senhor não é diferente na minha e na vida da Igreja do Senhor. Quantas das vezes o inimigo usa essas pessoas mesmo para tentar, né, procurar algo contra a nossa vida, contra o nosso ministério, aleluia, glória a Deus. Mas muitas das vezes Deus vai permitir, não é verdade, que venha se levantar contra a gente, porque Deus vai querer operar. Deus, ele vai querer mostrar que ele é na nossa vida. Vai querer mostrar para essas pessoas que Deus não é na nossa vida, que Deus não está conosco. Ele vai mostrar dentro da situação que Ele é na nossa vida, aleluia, glória, e que Ele zela pelos seus servos, aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai nos falar que Daniel, ele foi tirado da cova dos leões e o rei Dário mandou chamar todos os presidentes, governadores, os príncipes, não só eles, Igreja do Senhor, mas também os seus filhos, as suas mulheres, suas esposas, e todos eles foram jogados
dentro da cova dos leões. E antes mesmo deles chegarem lá no final, o leão já pulou e já comeu, já devorou eles. Aleluia, glória a Deus. Porque esses mesmo que armam contra o povo de Deus, a cilada contra os servos de Deus, verdadeiro, fiel a Deus, a cilada que eles armam, a cova que eles abrem, eles mesmos vão cair dentro. Aleluia, glória a Deus. Porque ó, nosso Deus, ele não deixou em vão não a igreja do Senhor. Ele não deixa em vão. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala, né, que nós não devemos pagar o mal com o mal. Não, nós não devemos fazer isso, igreja do Senhor. Nós devemos entregar nas mãos de Deus, porque a Bíblia também nos fala, né, que a vingança pertence a Deus. Entrega nas mãos de Deus e deixa que Deus vai agir, que Deus vai operar, mas é no tempo dele. Aleluia, glória a Deus. Mas uma coisa que me chama mais atenção, sabe o que é a igreja do Senhor? Porque, veja só, a igreja do Senhor, eles tentaram, né, lançar Daniel na cova dos leões. Por um momento, eles até pensaram que eles conseguiram, quando eles viram Daniel sendo lançado na cova dos leões. Aleluia, glória. Mas eles não sabiam, né? Eles não sabiam que eles mesmo depois ia ser lançado lá, que o mal que eles tentaram contra a vida de Daniel ia vir sobre eles. Aleluia, glória a Deus, porque a palavra de Deus também nos fala na igreja do Senhor, que tudo que o homem plantar, ele também vai ter que colher. Em outras palavras, em outras Bíblias fala, né? Tudo que o homem ceifar, ele vai ter, né, que colher. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então foi o que aconteceu. Esses mesmos homens que tentaram mal contra a vida de Daniel, eles foram lançados. Não só ele, mas como os filhos, a esposa. Vejam, eles não só acabaram contra a vida deles, mas contra a vida da família deles. Que possa ser que não tinham nada a ver com isso. Não tinham nada a ver com a maldade deles, com o que eles estavam tentando fazer contra a vida de Daniel. Aleluia, glória a Deus. Que nós na igreja do Senhor vamos pensar mais. O que é que nós estamos tentando fazer contra o próximo, não é verdade? Por mais que estejam nos ferindo, nos machucando, nos magoando, nos entristecendo, mas que nós viemos entregar a igreja do Senhor somente nas mãos de Deus. E deixar que Deus é quem vai trabalhar, que Deus é quem vai agir. Aleluia, glória. Porque tudo isso também, igreja do Senhor, que aconteceu com Daniel, de Daniel ser lançado na cova dos leões, foi para que o nome do nosso Deus viesse ser glorificado, viesse ser exaltado. Aleluia, glória a Deus. Em uma terra, igreja do Senhor, na terra pagã, igreja do Senhor, eles adoravam outros deuses, deuses estranhos. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vem nos falar, vem nos relatar, aleluia, glória a Deus, que o próprio rei, né, o rei Dário, aleluia, glória a Deus, aqui ó, no versículo 25, veja que forte, igreja do Senhor, veja como o nosso Deus faz, como o nosso Deus, ele age, aleluia, como ele prova, né, que ele é na vida dos servos dele, dos pequenininhos, igreja do Senhor, que muitos olham, muitas das vezes, e não dá nada, mas não sabe, né, o Deus que nós servimos, que é grande, é o nosso Deus quem cuida de nós, quem zela de cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Aqui, ó, o versículo 25 fala bem assim, ó. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente diferentes de línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Aleluia, glória a Deus, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente.
e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. Ele livra, escuta, igreja do Senhor, o que o nosso Deus ele faz. Ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque é só o nosso Deus, igreja do Senhor, que pode fazer isso. Só Ele é quem pode livrar e salvar. Aleluia, glória a Deus. E só Ele é quem faz sinais e maravilhas. Aleluia, porque só Ele é o único Deus vivo, verdadeiro. É o nosso Deus, não há outro. Ele é o único Deus verdadeiro que fez os céus, a terra, o mar e tudo que existe. Até nós, igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu aqui, igreja do Senhor, parando para pensar, sabe? Parando para analisar. O inimigo tentou, não tentou, a igreja do Senhor, tentou. Usou esses homens, tudinho, né? Para fazer o decreto real, para lançar Daniel nas covas dos leões. E o nosso Deus lá do céu, fica aqui imaginando. O nosso Deus lá no céu, só vendo tudo. E deixando, vá, pode ir, façam, pode fazer o que vocês querem. Aleluia. E veja só como o nosso Deus trabalha. Em cima disso tudo que eles fizeram, o nosso Deus trabalhou em cima. Porque eles fizeram um decreto real. E o nosso Deus fez o rei assinar outro decreto real. E agora exaltando o nosso Deus. Porque a honra, a glória e todo louvor, toda exaltação tem que ser dada ao nosso Deus mesmo. O nosso Deus permitiu tudo isso para que o nome dele fosse glorificado. Porque veja, igreja do Senhor, um rei pagão assinou um decreto para todo o povo, dizendo a todo o povo que eles deviam tremer e temer diante do Deus vivo, o Deus de Daniel, porque só o Deus de Daniel, ele reconheceu, igreja do Senhor, ele reconheceu que o nosso Deus é o único Deus que pode salvar, livrar, aleluia, é o único Deus que opera sinais e maravilhas. Ele reconheceu, ele teve que reconhecer. Esse rei ímpio, aleluia, glória a Deus, teve que reconhecer e dar um decreto para todos ali ficaram sabendo, igreja do Senhor, o que o nosso Deus, ele fez. Como o nosso Deus, ele operou para salvar Daniel, teu servo, aleluia, glória a Deus. Porque ninguém pode, igreja do Senhor, tocar num servo de Deus e achar que vai ficar do jeito que está, não, igreja do Senhor. Porque o nosso Deus, ele não permite, ele até deixa. Ele deixa, vai dando corda, vai deixando a pessoa fazer bem o que ela quer. Entendeu, igreja do Senhor? Mas quando ele se levanta para agir, para operar, ele age. Ele faz mesmo e ele opera. Aleluia, glória. E tudo, igreja do Senhor, a Bíblia fala. A Bíblia fala não, né? A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo isso que aconteceu na vida de Daniel cooperou para o bem dele. Aleluia, glória a Deus. Porque ele foi salvo, igreja do Senhor. Não, eu fico imaginando a igreja do Senhor. Repare, igreja do Senhor. Uma pessoa ser lançada numa cova dos leões. E os leões não comer a igreja do Senhor. Não devorar aquela pessoa. Só o nosso Deus, igreja, que faz isso, que pode fazer isso. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala que o nosso Deus enviou um anjo. Igreja, o nosso Deus enviou um anjo. E fechou a boca dos leões. Não deixou a igreja dos Senhor, os leões, tocar em Daniel. Daniel não foi atingido, aleluia, glória a Deus. Não deixou fazer nenhum mal. Nenhum fio de cabelo de Daniel, igreja do Senhor. Porque por causa disso, igreja do Senhor, muitas das vezes nós não entendemos. Nós não entendemos o trabalho do nosso Deus. Ele deixa, igreja do Senhor, todos nós passar pelas lutas, pelas dificuldades, pelas provações.
Aleluia, glória a Deus, porque o nosso Deus é dentro das lutas, das dificuldades, que o nosso Deus ele vai agir. Ele vai operar, ele vai mostrar até mesmo para nós mesmos. Ele vai mostrar para nós mesmos que ele é na nossa vida, que ele escuta as nossas orações, igreja do Senhor. Porque Daniel orava ao nosso Deus 3 vezes ao dia. E o nosso Deus, ele ouvia as orações de Daniel essas 3 vezes ao dia. Toda vez, igreja do Senhor, que nós, servos do nosso Deus, pequenininho. Porque quantas das vezes na igreja do Senhor nós nos sentimos pequenininho? Quantas das vezes na igreja do Senhor nós nos ajoelhamos ali para orar, vamos conversar com Deus, né? E a gente fica, meu Deus, Senhor, será que o Senhor está escutando mesmo as nossas orações? Aleluia, glória. Quantos aqui, aleluia, glória a Deus, até mesmo no dia de hoje, não perguntou ao nosso Deus, meu Deus, o Senhor está escutando minhas orações? Senhor, o Senhor está me ouvindo? Aleluia, glória a Deus. Isso também foi para provar que Deus, ele ouviu as orações de Daniel. Ele contemplava todas as vezes que Daniel se ajoelhava para falar com ele, que Daniel entrava naquele quarto. Aleluia, glória a Deus. Eu estava sempre escutando ali, ó. Não é diferente, igreja do Senhor, comigo e com vocês, meus irmãos. Todas as vezes que nós se colocamos de joelho para orar, o nosso Deus, ele está ali, ele está ouvindo. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes ele está calado, porque o nosso Deus, ele também opera no silêncio. Mas não é porque o nosso Deus ele está em silêncio que ele não está operando, não, igreja. Que ele não está trabalhando ao meu e ao teu favor, não, meus irmãos. Ele está agindo, ele está trabalhando. Mas tudo é no tempo dele. Aleluia, glória a Deus. Porque a Bíblia também fala, né? Que nós devemos esperar com paciência no Senhor. Salmos 40, né? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Muitas das vezes, igreja do Senhor, o que falta em mim, né? E nos meus irmãos, muitas das vezes, é nós ter mais paciência, não é verdade, meus irmãos? Saber esperar mais no tempo do Senhor. Esperar Deus agir, Deus fazer, porque não é no meu tempo e nem no tempo da igreja, porque muitas das vezes, se Deus agisse no meu tempo e no tempo da igreja, como seria a igreja do Senhor? Porque Deus, ele nos conhece, não é verdade, meus irmãos? Deus, ele conhece cada um de nós. E ele sabe, meus irmãos, a maneira certa de trabalhar, a maneira certa de agir nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Então, igreja do Senhor, a reflexão que eu quero deixar hoje para meus irmãos é essa. Que apesar das lutas, da dificuldade, meus irmãos, que vocês continuem perseverando em oração. Meus irmãos, nunca desista de orar. Nunca desista, meus irmãos, de interceder, de falar com o nosso Deus, de se derramar ali nos pés dele. Aleluia. Apesar das lutas, das dificuldades, porque vocês vejam Daniel. Mesmo Daniel sabendo, igreja do Senhor, daquele decreto, mesmo ele sabendo, igreja do Senhor, que ele poderia ser lançado na cova dos leões, Daniel, ele não temeu. Ele continuou, a igreja do Senhor, orando 3 vezes ao dia, meus irmãos. Ele se colocava de joelho, ele ia orar. Ele ia falar com o nosso Deus, mesmo ele sabendo que ele poderia ser morto, mas ele não desistiu. Que meus irmãos não venham desistir de orar. Aleluia, glória a Deus, e conversar com o nosso Deus, porque nosso Deus, ele sabe como trabalhar, ele sabe como agir, ele sabe como fazer nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Por mais, meus irmãos, que ele permita, porque ele vai permitir muitas das vezes, né, muitas coisas acontecer, mas é dentro da luta, das provações, que ele também vai agir na nossa vida, que ele também vai operar a nosso favor. Aleluia, glória a Deus. Se nós também estivermos, né, sendo certo diante deles, né? Que tem Daniel. Porque a Bíblia vai falar, né? Que Daniel, ele foi achado inocente diante do nosso Deus e diante do rei Dário. Porque tudo aquilo que tentaram contra a vida de Daniel, aleluia, glória a Deus, não tinha motivo, aleluia, glória a Deus. Porque Daniel não tinha feito, igreja do Senhor, mal nenhum para nenhum daqueles homens. Mesmo assim, aqueles homens, eles queriam ver o mal de Daniel, né?
Eles queriam fazer um mal para Daniel. Igreja do Senhor, não sei qual é o mal, aleluia, glória a Deus, que estão fazendo para meus irmãos. Mas entrega somente nas mãos de papai. Entrega somente nas mãos do papai. Não queira pagar um mal com um mal, não. Entrega nas mãos de papai e deixa papai agir. Deixa papai fazer. Aleluia, glória a Deus. Porque tudo isso também, muita da gente não entende na igreja do Senhor. Mas vai ser para o nome do nosso Deus vir ser glorificado, vir ser exaltado. Porque toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao nosso Deus. Que nem no final disso tudo, Deus permitiu tudo isso acontecer, né? O rei ter feito esse decreto, Daniel ter sido lançado na cova dos leões, tudo isso Deus permitiu acontecer. Mas foi em cima disso tudo que o nosso Deus agiu, porque o nosso Deus fez o rei assinar outro decreto, exaltando o nosso Deus, falando do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E a mesma cova de leões que Daniel foi lançado, foi jogado, aqueles homens maus foram lançados também dentro. Perderam a vida dele e a vida da família dele, que não tinha nada a ver. Aleluia, glória a Deus. Porque o mal que eles atentaram, né? Chegou para a vida deles e para a vida também daqueles que eu acredito, igreja do Senhor. A Bíblia não vem falar, a Bíblia não vem relatar, mas eu acredito que os filhos deles não tinham nada a ver com aquele mal que eles tentaram fazer contra Daniel. As esposas também não tinham culpa no mal que eles tentaram, mesmo assim, eles pagaram. Infelizmente, a família toda pagou pelo mal daqueles homens, pelo mal que eles tentou fazer. Ele mesmo pagou com a própria vida. Eles pagaram com a própria vida, igreja do Senhor. Meu Deus do céu. Só Jesus, igreja, só Jesus. Então, meus irmãos, entrega tudo nas mãos de Deus. Entrega nas mãos de Deus e deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Aleluia, glória a Deus. Então, igreja do Senhor, a mensagem foi só até aqui. Foi essa mensagem que o nosso Deus, né? Que o Espírito Santo me conduziu. Está trazendo aqui para os meus irmãos, está trazendo aqui para o canal. Aleluia, glória a Deus. Eu peço desculpa aos irmãos, né? Se não ficou assim muito bem a mensagem. Aleluia, glória a Deus. Mas é porque eu ainda estou aprendendo, igreja do Senhor. Eu ainda estou aprendendo, meus irmãos. Eu ainda não sei, né? Pregar tudo direitinho, falar certinho, usar as palavras certas. Aleluia, glória a Deus. Mas eu ainda estou aprendendo. O Espírito Santo de Deus, o nosso Deus, Jesus Cristo, ainda está me ensinando. Aleluia, glória a Deus. E eu quero, sabe, igreja do Senhor, eu quero estar levando a palavra do nosso Deus. Eu quero estar falando do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero, sabe, igreja do Senhor, estar obedecendo a ordem de Jesus, quando ele falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu quero obedecer essa ordenança do nosso Deus, sabe? Por isso eu estou aqui, trazendo a mensagem para meus irmãos. Apesar de eu não saber, né, como pregar direitinho, como falar as palavras certinhas, mas o Espírito Santo ele está me conduzindo. Aleluia, glória a Deus. E tudo tem um tempo certo, né? Tem um tempo determinado para todas as coisas, né? Eu ainda estou aprendendo, mas eu acredito que mesmo assim, na minha simplicidade, mesmo eu assim, muitas vezes não sabendo falar as palavras certas, aleluia, glória a Deus, mas eu acredito que os irmãos estão entendendo a mensagem, né? A pregação e o que o nosso Deus, o que o Espírito Santo de Deus quer falar com a igreja. Aleluia, glória a Deus, porque Deus, ele não deixa ninguém, né, sair com as mãos vazias, porque todos que entram aqui no canal, que assistem os vídeos, aleluia, glória, que assistem as pregações, Deus não vai deixar sair de mãos vazias, porque a palavra de Deus, ela não volta, né, vazia, aleluia, glória a Deus. Primeiro, Deus fala aqui, ó. Primeiro, Deus falar comigo. Primeiro, tudo que eu falei aqui foi falado primeiramente para mim, para depois ser para a igreja, para depois ser para com os irmãos.
Aleluia, glória. Mas eu quero agradecer, Igreja do Senhor, eu quero agradecer a cada um dos meus irmãos, a cada um dos inscritos que sempre está assistindo os vídeos, todos aqueles que estão compartilhando, que estão deixando likes, aleluia, glória a Deus. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês e que Deus possa estar fazendo tudo aquilo que eu não posso fazer, mas o que Ele pode fazer na vida dos meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu quero estar fazendo, Igreja do Senhor, uma oração, uma pequena oração para estar encerrando, porque eu disse que não ia fazer muito longo esse vídeo, né? Não ia deixar ficar muito grande, mas eu já estou vendo que ficou muito longo o vídeo, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, não é verdade, meus irmãos? Eu vou estar orando para assim estar encerrando, amém? Eu peço a meus irmãos que fechem seus olhos, que venha somente venha juntar a tua fé junto com a minha, Igreja do Senhor. Vamos se unir agora em fé. Aleluia, glória a Deus. Vamos fechar seus olhos e vamos nos ligar no trono do céu. Vamos nos ligar em papai agora. Aleluia, glória a Deus. Vou estar orando, amém, Igreja do Senhor? Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, primeiramente, meu Pai, eu quero te agradecer, meu Pai, pela tua palavra, meu Pai. Eu quero te agradecer, meu Pai, porque até aqui, meu Pai, o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me dado forças. O Senhor, meu Pai, tem me ajudado, meu Pai, ter trazido a tua palavra aqui para meus irmãos, meu Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Pai, também quero entregar nas tuas mãos, meu Pai, todos os irmãos, meu Pai, que assistiram esse vídeo, meu Pai, e todos os inscritos do canal, meu Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, a vida de cada um deles, meu Pai, que o Senhor possa, meu Deus, estar fazendo tudo aquilo que eu não posso fazer, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai. Pai, vai entrando dentro de cada casa, meu Pai. Vai entrando, meu Pai, dentro de cada lar, meu Pai. Com libertação e com salvação, meu Pai. Pai, vai restaurando, meu Pai. Meu Pai, vai restaurando, Senhor. Se entrou alguém aqui também, meu Pai, triste, angustiado, meu Pai, doente, meu Pai, que possa sair daqui curado, que possa, meu Pai, sair daqui alegre, meu Pai, feliz, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Pai. Pai, só o Senhor sabe, meu Pai, como cada um se encontra, meu Pai, como cada um, meu Deus, chegou até aqui, meu Pai, mas eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, Pai, vai enviando teus anjos, Pai, exércitos de anjos, Pai, com espada de fogo, para estar lutando, meu Deus, para estar guerreando, Pai, no mundo espiritual, a favor das nossas vidas, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Pai, no nome de Jesus, Pai, vai repreendendo, Pai, toda seta maligna, Pai, todo dado inflamado das nossas vidas que venha cair por terra, em nome de Jesus, Pai, que venha cair por terra, em nome de Jesus. Pai, que no nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa nos ajudar. Pai, que a gente venha sermos, meu Pai, que nem Daniel, meu Pai. Que a gente não venha temer, meu Pai, as lutas, as dificuldades, as afrontas, meu Pai, os levantes. Meu Pai, por meio dos... mais, meu Pai, que a gente está passando por levante, meu Pai. Que o Senhor venha nos ajudar que nem Daniel, meu Pai. Daniel foi corajoso. Meu Pai, mesmo Daniel sabendo, meu Pai, que o laço estava armado para ele, meu Pai. Mesmo ele sabendo do decreto, meu Pai. Mesmo ele sabendo, meu Pai, que ele ia ser lançado na cova daqueles leões. Ele não temeu, meu Pai. Ele não deixou de orar. Ele não deixou, meu Pai, de conversar com o Senhor. Nos ajuda, meu Pai. Apesar das lutas, das dificuldades, nós estamos firmes na Tua presença. Nós estamos, meu Pai, ligados em oração com o Senhor, meu Pai. Nos ajuda a sermos como Daniel, meu Pai, tementes ao Senhor. Não deixa, meu Pai, que nós viemos nos contaminar, que nós viemos, meu Pai, nos corromper, não, meu Pai.
Aleluia, glória a Deus, meu Pai. E da mesma forma, meu Pai, que o Senhor deu escape para Daniel, meu Pai. Que o Senhor venha dar escape, livramento para o teu povo, meu Pai. Pai, se tiver alguém aqui, meu Pai, que Satanás está intentando, meu Pai, algum laço, meu Pai, armar um laço na vida dos meus irmãos, meu Pai, que o laço venha a ser desfeito em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, se estão tentando abrir uma cova contra a vida dos meus irmãos, fecha a cova, Pai. Pai, fecha a boca do falso leão, meu Pai, contra a vida dos meus irmãos, meu Pai. Pai, da mesma forma que o Senhor não deixou, meu Pai, o leão, meu Pai, fazer nenhum mal a Daniel, que o Senhor também não deixe, meu Pai, nenhum mal chegar na vida dos meus irmãos, meu Pai. Pai, vai arrancando as forças de Satanás, Pai, contra a vida dos meus irmãos, que ele não venha ter forças, que ele não venha ter poder, meu Pai, contra a vida dos meus irmãos. Pai, corta o lance e quebra o arco. Pai, nesta tarde eu te peço, Pai, no nome de Jesus, corta a lança e quebra o arco, Pai. Queima os carros no fogo, Pai. Queima os carros no fogo, Pai. E vai desfazendo, meu Pai, com toda a cilada de Satanás na minha vida e na vida dos meus irmãos, meu Pai, que vinha cair por terra. Que vinha cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Nos dá o escape, o livramento, a proteção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E mais uma vez, Igreja do Senhor, o laço quebrou. E nós estamos aqui, ó, firmes e fortes, perseverantes. Aleluia. Glória a Deus. Muitas das vezes, nós nos arrastando, fraquinhos, aleluia, glória a Deus, mas que nós vamos estar sempre na presença do nosso Pai. Muitas das vezes, Igreja do Senhor, nós nos achamos sem forças para orar, para conversar, mas que nós viemos conversar com o nosso Deus, aleluia, que nós viemos orar, aleluia, glória a Deus, porque só Ele, Igreja do Senhor, é quem pode nos dar o escape, o livramento, aleluia, glória a Deus, porque só Ele que pode cortar o laço de Satanás na minha vida e na vida da igreja. Aleluia, glória a Deus. Porque só Ele, Igreja do Senhor, é quem opera sinais e maravilhas. Porque só Ele, Igreja do Senhor, é quem salva. Aleluia, glória a Deus. Quem dá o livramento é só o nosso Deus. Para Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação seja para o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Igreja do Senhor, foi só até aqui, amém? Que o nosso Deus, nosso Pai me conduziu. Até o próximo vídeo, que assim o Espírito Santo de Deus me conduzir. E fiquem todos na santa e na poderosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, igreja.